Diga aí, eu preciso do teu olhar. Eu preciso do teu olhar. Do teu olhar. Do teu Olhar. Olha pra mim. Senhor, Senhor, diga, olha pra mim. Olha pra mim. Peço agora a atenção do Senhor, chame Ele. Preciso do teu olhar. Olha, Deus, Olha pra mim. eu E preciso. preciso declarar, pois eu preciso do teu olhar. Aleluia, 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 aleluia. O cantarei balabalaba, cantara balalaias. Vai buscando a presença de Deus. Aqueles que reconhecem, Senhor, que reconhecem, que se humilham, dizem, Senhor, eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada, Deus, minha casa, minha família não é nada sem a tua presença. Deus, precisamos do teu olhar. Olha para cada um de nós, Senhor, e veja o quanto que somos, meu Deus, pequeninos e precisamos muito do Senhor. Não nos deixa só, meu Pai. Pedimos a tua ajuda. Pedindo, meu Deus, que o Senhor hoje venha, meu Pai, nos fortalecer. Meu Deus, que hoje a tua graça, as tuas promessas venham se cumprir em nossas vidas, venham ser derramadas em nossas vidas, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, faça isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pois nós cremos, meu Pai, em ti e sabemos a tua promessa, sabemos, meu Deus, que a tua palavra ela se cumpre em nossas vidas, pois em ti cremos e te agradecemos, Pai, a certeza que o Senhor hoje, meu Pai, nos visitará e nos dará graça, poder, misericórdia em o nome do Senhor Jesus. Oh, ofereça-se a Deus, ofereça-se ao Senhor, ofereça-se ao Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, pois eu preciso do teu olhar. Diga, preciso, Senhor, do teu olhar. Amém, meus irmãos, que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, oh, para ver aquele que o busca. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aproveitando, irmãos, que Deus fica à procura de pessoas que o agradem. É que Jesus disse em todo Israel: eu achei alguém com tanta fé. Ele está procurando pessoas que agradem a Ele com a sua fé. Agrade a Deus, louve a Deus com a sua fé, glorifique o nome dEle. Glorifique o nome do Senhor com a sua fé, Pai, a nossa fé. Queremos te glorificar, Senhor, não só hoje, mas todo sempre, em nome de Jesus. E todos que creem, digam glória a Deus e diga graças a Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir a Cristo bem forte para Ele. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com alegria, ó, sem me perceber. Não importa. Só eu sei do que eu preciso. Só eu sei do que eu preciso. Diga, eu preciso. Eu preciso do teu olhar. Do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim. Mais uma vez, Senhor. Senhor, Diga, olha, Deus. olha pra mim. Preciso do teu olhar. Diga pra ele assim, ó, eu preciso, Deus. Pois eu preciso do teu olhar. Vai louvando a Deus dizendo, eu preciso, Deus. E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece todo louvor, toda a glória. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1. Amém? Vamos dar a palavra de Deus. Daqui a pouquinho eu quero declarar as bênçãos do Salmos 23 sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém? Mas agora, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Eu quero trazer algumas lições, né? Pelo menos 3 lições para poder tirar do capítulo 1 do livro de Gênesis. Amém? 3 lições que eu quero tirar aqui, que podemos tirar do Gênesis capítulo 1. Vamos dar uma lida aqui em nome de Jesus, no livro de Gênesis, capítulo número 1, versículo 1 diante. Amém? Vamos ler, vamos estudar, pelo menos aqui, meus irmãos,
tirar pelo menos 3 grandes lições. Tem muitas lições, né? A gente parar para analisar, mas eu queria separar 3 lições, tá bem? Do livro de Gênesis. Capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era como? Sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve o quê? Luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. Assim foi. E versículo 10. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento, né, das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e a erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era o que, irmãos? Bom. E foi tarde e manhã o dia terceiro. Amém? Vamos continuar? Versículo de número 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e noite, e seja eles para sinais, para os tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, e para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrela. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Amém? 19. E foi tarde de manhã o dia quarto. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei-os o que, irmãos? Enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem aonde? Na terra. E foi tarde e o que? E manhã, o dia quinto. Amém, meus irmãos? Vamos ao versículo de 4? Vamos lá. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gados e répteis e bestas feras da terra, conforme as suas espécies. Assim foi. Amém, meus irmãos? E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine, olha aí, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra,
E toda árvore que dá a fruto, a árvore que dá semente, servusão para mantimento. E todo animal da terra, e todas as aves dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito, muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Amém, meus irmãos? E aqui nós podemos dizer que completamos, né? O capítulo 1 inteiro do livro de Gênesis, né, meus irmãos? O capítulo 31, versículo na versão corrigida. Amém? Mas a primeira lição que eu quero trazer dessa passagem, meus irmãos, é o poder de criar. Veja a criatividade de Deus. Amém? Deus fez tudo, meus irmãos, com um poder de criação. A capacidade de pensar, de imaginar e declarar aquilo que ele queria que fosse o que, irmãos? Criado. Então, eu tenho uma coisa importante aqui nessa primeira lição. A primeira lição que eu tiro dessa primeira passagem é o poder de criar de Deus. Ou seja, temos que ser criativos, porque assim, Deus é um Deus de criação. Ele também nos deu capacidade de também criar coisas. Criar, procurar fazer coisas diferentes que podem mudar a situação. Como é que estava a terra? Se você for lá no começo, a terra era sem forma e vazia. E só havia trevas. Até que Deus decidiu o quê? Usar o seu poder de criação. Irmãos, nós também temos, meus irmãos, esse poder dado por Deus, que é a capacidade de fazer algo diferente que pode trazer um ambiente diferente para a nossa família, para a nossa casa. A criação de Deus, a criatividade de Deus fez tudo que você pode ver hoje. As plantas, os mares, os rios, as florestas, as aves, porque Deus usou o poder que ele tinha de criar. E quando Deus não usou esse poder, a terra era sem forma e vazia. A mesma coisa a nossa família, nosso lar. E quando a gente não usar o poder de Deus, e usar o poder de forma criativa, orando pedir a Deus sabedoria, Deus, o que eu posso fazer diferente? Por exemplo, para quem está com problema no casamento, Deus, o que eu posso fazer diferente? Para poder agradar mais o marido poder agradar mais a esposa. O que um filho pode fazer de uma forma criativa para ganhar o pai, a mãe para Jesus, um filho para Jesus, né? Às vezes a gente pensa que Deus vai usar somente coisas sobrenaturais, né? A gente acredita muito nisso, né? Deus vai só fazer coisas sobrenaturais. E às vezes, não, é uma forma criativa. Uma forma criativa nossa, uma atitude criativa nossa pode fazer uma diferença muito grande. Amém? Por exemplo, eu estava... meu irmão, minha família, eles não conhecem a palavra, são de Jesus e tudo mais, né? Mas são tão meio preguiçosozinhos para ir para a igreja, né? Meu irmão também preguiçosozinho, minha irmã também conhece a palavra, mas também preguiçosozinho para ir para a igreja. Tudo criado na presença de Deus, mas estão meio preguiçosos para ir para a igreja. Aí, usando a criatividade, minha mãe disse, olha, meu filho, eu estava pensando esse ano em passar o ano aí. Mas, pensando direitinho, não vou não. Porque eu vou aproveitar esse momento para levar eles para onde? Para a igreja. Amém? Eu falei para ele, olha, eu quero um presente de vocês, hein? Amém? Vai ter uma janta aqui em casa, amém? Uma janta bonita, mas também só vou fazer se forem para a igreja. Olha aí, usando o quê? A criatividade. Eu vou aproveitar essa data especial para levar a turma para a igreja. Às vezes nós mesmo pecamos nisso, porque a gente quer que tudo seja só no sobrenatural. Sobrenatural. Deus vai pegar eles pelas mãos e vai arrastar para a igreja, né? De vez em quando Deus faz isso mesmo, irmão. Amém, meus irmãos? De vez em quando Deus faz essas coisas mesmo. Mas a maioria das vezes, Deus quer que a gente tenha mais sabedoria e uma criatividade, um jeito diferente que possa trazer um amigo para a igreja, um irmão para a igreja, um filho para a igreja, um parente que talvez não viria para a igreja, que vai passar a vir por causa da nossa o quê? Criatividade, um jeito diferente de convidar, aproveitar uma data especial. Eu estou falando aqui sobre a ceia de Natal, que nós vamos ter no dia 25, amém? A nossa ceia de Natal. Então, peraí, vamos usar a criatividade, vamos usar a sabedoria de Deus. Deus nos fez também pelo poder da criação dele. Então, você acha que Deus não dá a capacidade de sermos mais criativos, de usar a maneira que é mais criativa para ganhar uma família para Jesus, um filho para Jesus, ganhar alguém para Jesus? Às vezes não é só algo sobrenatural, não. Às vezes não é só uma oração muito poderosa que vai ganhar uma pessoa para Jesus, irmãos. Às vezes é uma criatividade. É um jeito diferente. Amém? Por exemplo, se eu quero falar com um jovem e quero ganhar um jovem, né, para Jesus, eu tenho que pregar de uma maneira diferente para esse jovem. Eu não posso chegar para ele, como eu posso, como eu prego, para uma pessoa mais adulta, mais de idade. Não, para o jovem eu tenho que usar uma linguagem mais simples, amém?
mais jovem, mais moderno um pouquinho, amém? Para ganhar esse jovem para Jesus. Então a gente tem que orar a Deus para que esse poder de criatividade ele possa nos dar, para poder ganhar nossa família para quem? Para Jesus. E ele nos dá, irmão. Ele já nos deu, na verdade, né? Ele já nos deu. Só que às vezes a gente tá vendo a situação, mas não tá fazendo nada. A gente tem que pedir a Deus, dê sabedoria, porque com uma boa criatividade, irmãos, tudo pode se fazer. Diga graças a Deus. Amém? Bom, aí vem a segunda lição. Outra segunda lição que nós temos com Gênesis capítulo 1 é que Deus fez tudo pelo poder da palavra. Às vezes, uma boa palavra, amém, meus irmãos? Olha só, uma boa palavra, muitas das vezes, é o que vai salvar, às vezes, um casamento que estava por um fio. Amém? Uma grande confusão que ia acontecer pode ser evitada somente pelo poder de quê? Da palavra. Aí você percebeu o outro mais nervoso, mais estressado, e você pode usar o poder da palavra para trazer paz. Paz para sua casa, paz para o ambiente. E às vezes, irmão, não estamos sendo assim. Às vezes nós não estamos usando o poder da palavra para trazer aquilo que queremos para a nossa família. Às vezes queremos conversão, queremos ver ele salvo, queremos ver o filho salvo, o marido salvo, mas estamos usando o poder da palavra corretamente? Será que estamos usando? Porque tudo Deus fez pelo poder da palavra. Ele foi falando e foi acontecendo. Mas espera aí, se ele usasse o poder da palavra de maneira errada, amém, ia acontecer nada de bom. Tudo que ele fez, foi fazendo, dizendo, é bom, é bom, é bom. Amém, meus irmãos? Mas pelo poder da palavra. Mas, ou seja, a nossa palavra ela tem o poder de produzir coisas boas ou produzir coisas ruins. Amém? Deus produziu só coisas boas. Porque ele usou o poder da palavra para coisas boas, para trazer coisas boas. Nós também devemos fazer a mesma coisa, usar o poder da palavra para trazer paz para a nossa família, saúde, libertação, transformação, amém? E sabe, paz para a nossa casa, que tem confusão, sabe de onde vem a confusão? Na maioria das vezes é o quê? É uma palavra mal colocada, é uma palavra ruim que colocamos, uma palavra negativa que falamos, e isso pode estar trazendo, meus irmãos, sofrimento, perturbação para a nossa família, amém? Pastor, então o que eu devo fazer? Fazer como Deus fez. Tudo que ele queria de bom, ele falava pelo poder da palavra. Nada de ruim, não deixe sair da sua boca. Nada que for negativo, nada que for ruim, não deixe sair da sua boca. Amém? Outro dia eu falava com minha filha, estamos em semana de prova, né? E semana de prova é aquela tensão toda, as últimas provas, né? Para passar de ano. E ela falava, pai, se eu tirar pelo menos um 6 tá bom, né? Eu falei, não, você está falando muito fraco, muito pouco. 6 é o limite. Mas você vai tirar, se você focar em 6, vai tirar o quê? Vai tirar 5, vai tirar 4. Começa a falar, vou estudar e vou estudar para colocar para tirar 10. Você vai falar, você está entendendo que às vezes, irmão, a gente às vezes usa a palavra de maneira errada. Fala, não, começa a falar, mas funciona nada, eu já falei tanto, pai, que eu ia tirar 10. Começa a falar que você vai e vai conseguir. E se não chegar nos 10, vai chegar perto. Mas você tem que falar o melhor que você quer. Você tem que falar o pior, o quadro mínimo não. Você fala, já pelo menos um 6, você pode. Dá o quê? Um 4, 5 aí, na pior das hipóteses, né? E dá melhor 6, não, meu irmão. Bota no coração, começa a falar. Vou tirar essa, tá bem? Aí no final de tarde você já pode total. Já para vocês, parabéns, você tirou 10. Matemática. Você vai estar vendo aí como vale a pena falar. E falar a palavra para essa pessoa. Amém? Repreende logo. Não fica falando 6, 6 o quê, amém? Não, porque só o 6 já passa, já não, mas você não, você tem que aprender 10, melhor 10. Em nome de Jesus, amém? Isso é a mesma coisa da nossa casa, não. O que a gente quer, foca no melhor. Em nome de Jesus. Se não chegar lá, você tem que chegar perto. Amém, meus irmãos? Vai chegar perto. Mas foca no melhor. Foca em falar, pelo menos, o melhor que você quer
Eu sei que quando a gente fala o melhor, alguns acham que você está sendo muito otimista, muito isso, muito aquilo. Não, não é uma questão de otimismo, é uma questão de ter fé em Deus. Amém? Com Deus, eu posso ter o melhor. Se com Deus eu posso ter o melhor, por que eu vou me acomodar e ficar falando, assim, barraquinho, sabe, pastor de madeira? Misericórdia, né, irmão? É o que você vai acabar tendo, ou até pior. Não, irmão, foca no melhor de Deus. Deus pode dar uma casa melhor, com 3 ou 4 quartos, né? Amém? Então peça a Deus. Amém? Com uma garagem, com dois carros, com um carro, sei lá como. Fala com Deus, em nome de Jesus. Mas o nosso problema é que a gente não faz como Deus. Deus, tudo o que quis fazer de bom, ele se expressou falando aquilo que ele queria. Amém, meus irmãos? Eu li o capítulo todinho para você ver como foi que Deus fez. Amém, meus irmãos? E a última lição que eu quero trazer hoje, desse capítulo 1 de Gênesis, é uma terceira lição, na parte que ele fala para o homem dominar. Ele diz que fez um homem, vamos ler o versículo 26, né? Ele fala, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine, aí ele fala domínio sobre os peixes, sobre o mar, sobre os aves do céu, sobre a terra, sobre os terras, tudo se move, né? Quer dizer, aí ele fala, ele fez o homem à sua imagem para criar. No versículo 7, deixa bem claro, né? Que Deus criou tanto o macho quanto a fêmea. O mesmo propósito dele seria a imagem de Deus e dominasse. Deus não queria ser dominado. Como assim, pastor? A Bíblia diz, meus irmãos, que o pecado não teria domínio de nós. Olha o que diz Pedro, meus irmãos, na sua carta, 2 Pedro, na sua carta, capítulo 2, versículo 19, ele fala sobre o cuidado que temos que ter para não sermos dominados pelo pecado. Uma coisa importante nesse tempo é que muitos têm sido dominados pelo pecado, dominado muita gente. Isso por quê, pastor? Porque as pessoas têm se deixado dominar, né? Têm se deixado, porque eu não gostei para ser dominado, né? E ainda mais aqueles que são de Jesus também. No livro de primeira epístola, segunda epístola, perdão, de Pedro. Isso aqui, onde Jesus. Segunda Epístola de Pedro, capítulo número 2, versículo 1. Aqui, ó. Ele diz assim, perdão, 2,19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da confissão. Porque de quem alguém é vencido, do tal, faz o que, irmãos? Faz o que? Servo. Então, se você não quer ser servo do pecado, escravo do pecado, faz o que eu preciso fazer? Meus irmãos, não aceite o pecado. Deus não te fez para ser dominado. Tem muita gente falando assim, pastor, eu não consigo vencer esse pecado. Eu não consigo. Consegue, em nome de Jesus. Ou você quer ser escravo? Deus te fez para ser escravo, não, irmãos. Ele não te fez para ser escravo numa vida de pecado. Ele te fez para dominar, para ter capacidade. Né? Agora você domina, o homem domina as aves, domina o céu, domina a terra, domina tudo que tem. Né? Porque Deus deu essa capacidade para o ser humano, amém, meus irmãos? Em nome do Senhor, aí domina a si mesmo, não controla as suas próprias vontades, amém? As próprias paixões, não, domina a si mesmo e diga: eu não vou ser escravo do pecado. Diga: eu não vou ser escravo de quê? Do pecado. Diga: eu não vou, amém, meus irmãos? Porque aquele que é vencido, eu vou ler na versão, na linguagem de hoje. Essa passagem ela é bem interessante, ó. É aqui, ó. Amém? Vou pegar aqui, ó. 2 Pedro 2:19. Na linguagem dele fala assim, ó. Prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da confissão. Por quê? Porque de quem alguém é vencido, tal faz também escravo, né? Ou servo, na linguagem de hoje, né? Se você é vencido pelo pecado, você se torna escravo do pecado. O salário do pecado é o quê? Não estou para ser dominado. Deus estou para dominar. Meus irmãos, de voz. Essa coisa
sabe, quando eu vejo que eu sou fraco, não. Primeiro que a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte, né, pessoal? Amém? Aqui, ó, Romanos 6,14. O que é que diz aí, meus irmãos? Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá o quê? Domínio de quem? De vós. Diga amém, meus irmãos. Olha aí, ó. Pois não estás mais debaixo da lei, mas debaixo de quê? Da graça. Então, debaixo da graça, meus irmãos, que nós estamos, não tem mais lugar para uma vida de pecado. Amém, meus irmãos? Diga, eu sou vencedor, eu sou escravo, amém? Eu vou fazer a vontade de Deus, amém, meus irmãos? E vou vencer o Senhor Jesus, amém? Crente, uma pessoa Jesus, ser sua criar, diferente de cada uma não use corretamente o poder da palavra. Use só para as bênçãos, para a coisa boa. Não veja a tua boca, fala de maneira. Tudo hoje, a Bíblia não deixa o pecado caminhar. Não, deixar o pecado entrar é uma brecha. O pecado ele presta mais. Ele é uma porta, o pecado você fala escravo do demônio, escravo do inimigo, tá bem? Então não seja escravo do diabo. Não vá para o pecado. É a mentira, não vá. É a prostituição, não vá. É o roubo, não vai. É o engano, não vá. Não vai ser bem para você, nem para ninguém, nem para a família. Se nós cuidamos da família, é uma vida de pecado. Não, a nossa vida é lugar. Amém? Irmãos, vamos orar agora. Eu quero orar para você agora para a nossa família. Pegue sua garrafa com água, em nome de Jesus. Levante para os céus, com água. Vamos orar para Deus te dar a bênção para você, para a sua família. Eu creio que hoje, irmão, assim Deus do pecado, né? Porque o texto diz, ó, porque o pecado não terá domínio de vós. Ou seja, você foi liberto do pecado. Diga amém. Amém, meus irmãos? Agora eu quero orar para Deus libertar também a sua casa em nome de Jesus, ok? Não aceita. Só fica dominado pelo pecado e aceitar, porque a capacidade de nós. Meus irmãos, agora Deus, da família, levante agora para o céu, vamos orar. Nosso Deus, querido e amado, oramos agora para pedir ao Senhor, meu Deus, nesse momento, que o Senhor venha, meu Pai, nos fortalecer, que o Senhor venha agora, meu Deus, trazer as bênçãos no Salmo 23 para a nossa família, em nome de Jesus. Peça a Ele agora, meus irmãos, para Ele trazer uma bênção do Salmo 23 sobre a tua casa. Pai amado, Pai querido, que as bênçãos do Salmo 23 venham chegar na nossa família agora, nossa casa agora, pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, meu Deus. E pedimos a Ti agora, Deus, consagra essas águas, coloca o Teu poder, meu Pai. Visita, meu Deus, cada um aqui, os nomes que estão aí escritos, pedidos de oração, que estão aí escritos, meu Deus, com o nome da família, na fé do Salmo 23. Faz a tua bênção chegar, Senhor. Eu quero declarar agora, meu Pai, mais uma bênção no Salmo 23 sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vai declarando aí, meus irmãos. É bênção, é bênção. São 23 bênçãos no Salmos 23 para a tua família. É 23 bênçãos em nome do Senhor Jesus. Isso, vai declarando, vai declarando. Mais uma bênção para a tua casa, mais uma bênção para a tua família. Isso, vai declarando uma cura, uma libertação agora. Isso, é algum pecado que você vê que a sua família precisa se libertar. Diga a Deus, liberta hoje. Liberta do pecado, Senhor. Liberta de tudo aquilo que não provém de Ti.
Arranca, meu Pai, os vícios. Arranca, meu Deus, mais companhias, mais amizades. Aqueles que vêm com palavras erradas para desviar nossos filhos, para desviar a nossa família. Ô Espírito Santo, afasta as más amizades, afasta meus maus pensamentos, havendo um pensamento errado, uma ideologia errada que entrou na mente daquele jovem, na mente daquela moça, daquele rapaz. Ô Pai amado, Pai querido, visita eles agora, Jesus. Vai arrancando aquela maldição, Pai, vai arrancando aquela maldição. Havendo uma maldição há muito tempo na família, meu irmão. Havia uma maldição há muito tempo que persegue a sua família, os seus parentes. Mas ore a Deus e diga: meu Deus, manda libertação agora, meu Pai, no Salmo 23. Manda libertação, está escrito: prepare, meu Deus, uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Faz transbordar essa pessoa de bênção, faz transbordar, meu Pai, essa pessoa de unção, de cura, de libertação. Faz transbordar, meu Deus, agora. Arranca, meu Pai, todo e qualquer mal, todo mal. Vai orando, meu irmão, agora. É hora de pedir, é hora de clamar a Deus pela sua família. É hora de orar, é hora de pedir. É pedir a Deus: Deus, salva minha família. É hora de dizer: Deus, salva minha casa, salva meu lar. Arranca, meu Deus, em nome de Jesus. Isso, fale com Deus. Fale com Ele agora, em nome de Jesus. Isso, fale com Ele. Ele vai salvar a sua casa agora, em nome de Jesus. Ele tem bênção para sua casa. Ele tem bênção para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ele tem bênção para a sua casa, para o seu lar, em nome de Jesus. Deixa Ele abençoar, deixa Ele trazer cura, libertação para a sua família. É agora. Isso, levante as mãos, levante as águas. Receba agora a tua bênção, em nome de Jesus. Salmo 23 sobre a família.